A batalha final. Parte 4. O trono branco. Dei uma última olhada naquele enorme salão dentro da montanha. As pedras preciosas e os tesouros que representavam as verdades da salvação eram emocionantes, pela sua glória. Parecia que a sua extensão não tinha fim e que a sua beleza era impossível de ser totalmente apreciada. Eu não conseguia imaginar como os salões que contêm as outras grandes verdades da fé pudessem ter uma glória maior. Isso me ajudou a compreender porque tantos cristãos nunca quiseram deixar este nível, contentando-se a apenas maravilhar-se com as doutrinas básicas da fé. Eu sabia que poderia permanecer ali durante toda a eternidade e que nunca me sentiria enfadado. Então, a águia que estava ao meu lado me exortou: "Você tem que prosseguir." Quando me voltei e olhei para ela, ela abaixou a voz, mas continuou: "Não há uma paz, nem uma segurança maior do que quando se está habitando na salvação do Senhor. Você foi trazido aqui para saber isto, porque você vai ter necessidade desta fé em sua jornada, para onde você está indo agora. Mas não se demore mais aqui." Porque somos feridos. O que a águia declarou com respeito à paz e à segurança me fizeram pensar nos guerreiros corajosos que tinham lutado na batalha no primeiro nível da montanha, nível da salvação. Eles tinham lutado tão bem e tinham libertado muitos, mas também tinham sido gravemente feridos. Não parecia que eles tinham encontrado paz e segurança aqui. Então, a águia interrompeu os meus pensamentos novamente, como se ela os tivesse ouvido. Deus tem uma definição de paz e de segurança bem diferente da nossa. Ser ferido na luta é uma grande honra. É pelos ferimentos do Senhor que nós somos curados. E é pelos nossos ferimentos que nós também recebemos autoridade para curar. Em toda parte em que o inimigo nos cause um ferimento, uma vez que tenhamos sido curados, nos é dado o poder de curar a outros. A cura foi uma parte importante do ministério do Senhor e também é importante no nosso. Esta é uma das razões pelas quais o Senhor permite que coisas más aconteçam com os que são seus, porque assim eles podem receber compaixão pelos outros, pela qual o poder de cura irá operar. Foi por isso que o apóstolo Paulo falou das agressões e do apedrejamento porque tinha passado quando sua autoridade foi questionada. Todo ferimento, toda coisa má que conosco acontece, pode se transformar em autoridade para fazer o bem. Toda agressão física que o apóstolo sofreu resultou em salvação para outras pessoas. Todo ferimento que o guerreiro sofra irá resultar em outras vidas sendo salvas, curadas ou restauradas. As palavras da águia eram muito estimulantes. Por estar aqui em meio à glória dos tesouros da salvação, essa verdade tornou-se ainda mais clara e penetrante. O que eu queria era ir ao topo da montanha e proclamá-la de forma que todos os que estivessem ainda lutando pudessem ser incentivados por ela. Então a águia prosseguiu: "Há uma outra razão por que o Senhor permite que sejamos feridos. Não há coragem se não há um perigo real. O Senhor disse que iria junto com Josué lutar pela terra prometida, mas repetidamente ele o exortou a ser forte e corajoso. Isso lhe foi dito porque ele ia ter que lutar e porque a luta seria realmente perigosa. É desta maneira que o Senhor prova aqueles que são dignos das promessas." Olhei para a velha águia e pela primeira vez notei as cicatrizes em meio às suas penas rasgadas e quebradas. Entretanto, as cicatrizes não eram feias, mas eram forradas com um tipo de ouro que não era metálico, mas que era carne e penas. Então, eu pude ver que era esse o ouro que emitia a glória que emanava da águia, fazendo com que a sua presença inspirasse até mesmo temor. "Por que será que eu não vi isso antes?" perguntei.
Você só pode ver a glória que vem do sofrimento pela causa do Evangelho depois de você ter contemplado e apreciado as profundezas dos tesouros da salvação. Depois de tê-las visto, então você está preparado para as provas que liberarão para a sua vida os níveis mais elevados de autoridade espiritual. Estas cicatrizes são a glória que vamos carregar conosco por toda a eternidade. É por isso que até mesmo as feridas que o nosso Senhor sofreu estão com Ele no céu. Você pode ainda ver as chagas dele, como pode ver as chagas que todos os seus escolhidos tiveram por causa dele. Elas são as medalhas de ouro do céu. Todos os que portam essas medalhas amam a Deus e as suas verdades mais do que a própria vida. Eles são os que seguiram o Cordeiro aonde quer que ele fosse, desejosos de sofrer por causa da verdade, da retidão e da salvação dos homens. Os verdadeiros líderes do povo de Deus, que têm uma genuína autoridade espiritual, primeiro tiveram que, deste modo, dar provas da sua devoção. Fé e coragem. Olhei para o líder da companhia de anjos que me seguia. Eu nunca havia presenciado antes uma emoção assim, tão profunda em um anjo. Mas essas palavras, sem dúvida, estavam tocando nele profundamente, assim como nos demais. Até mesmo pensei que eles estavam prestes a chorar. Então, o líder deles disse: "Temos observado muitas maravilhas desde a criação, mas o sofrimento voluntário de homens pelo Senhor e pelos seus semelhantes é das maravilhas a maior de todas. Nós também temos que lutar de vez em quando e sofremos, mas habitamos onde há uma luz e uma glória tão maravilhosa que para nós é muito fácil fazer isso. Quando homens e mulheres que vivem em um lugar assim, de escuridão e onde há o mal, tendo tão pouco encorajamento, não podendo contemplar a glória, mas tendo apenas uma esperança por alcançá-la, quando eles se dispõem a sofrer por essa esperança, que quase não dá para eles verem em seu coração, isso faz com que o maior dos anjos implore a Deus para vir e servir a esses herdeiros da salvação, e faz isso com prazer. A princípio, nós não entendíamos porque o Pai decretou que os homens teriam que andar pela fé, não contemplando a realidade e as glórias do reino espiritual, mas sofrendo toda essa oposição. Mas agora, compreendemos que é através desses sofrimentos que eles dão prova de que serão dignos de receber a grande autoridade que lhes será dada como membros da família de Deus. Agora, este caminhar de fé é a maior maravilha no céu. Os que passarem por essa prova são dignos de se assentarem com o Cordeiro em seu trono, pois ele os tornou digno disso, e eles deram prova de seu amor. Então, a águia interrompeu, dizendo: "A coragem é uma demonstração de fé. O Senhor nunca prometeu que o seu caminho seria fácil, mas ele nos assegurou que valeria a pena. A coragem daqueles que lutaram no nível da salvação fez com que os anjos do céu avaliassem o que Deus tinha feito nos homens caídos. Eles sofreram ferimentos no terrível ataque, enquanto podiam ver apenas a escuridão e uma aparente defesa da verdade, da mesma forma como o Senhor fez na cruz. Mesmo assim, eles não desertaram, eles não retrocederam. De novo, me veio o pensamento de me lamentar por não ter permanecido no nível da salvação e lutado junto com aquelas almas corajosas. Mais uma vez, lendo os meus pensamentos, a águia os interrompeu. Por subir pela montanha, você também estava demonstrando ter fé e sabedoria, o que também lhe dá autoridade. A sua fé libertou muitas almas de maneira que elas puderam vir à montanha para serem salvas. Você recebeu também alguns ferimentos, mas a sua autoridade no reino é proveniente mais de atos de fé do que do sofrimento. Porque você foi fiel no pouco,
agora se lhe será dada a grande honra de voltar para lá e sofrer, e você poderá ser posto para reinar sobre muitos mais. Mas lembre-se de que todos nós trabalhamos juntos para os mesmos propósitos. Não importa se estamos construindo ou sofrendo. Muito mais almas encherão esses salões, contribuindo para a grande alegria do céu, se você subir mais. Agora, você foi chamado para subir e para construir, mas depois lhe será dada a honra de sofrer, se nisso você se mantiver fiel. Então, eu me virei e olhei para aquela porta escura, que causava medo, sobre a qual estava escrito: o trono do julgamento de Cristo. Assim como um calor e uma paz tinham vindo à minha alma a cada vez que eu olhava para os grandes tesouros da salvação, um receio e uma insegurança se apossava de mim quando eu olhava para aquela porta. Agora o que eu sentia é que tudo em mim queria que eu permanecesse naquele salão, e nada em mim queria que eu entrasse por aquela porta. De novo a águia respondeu aos meus pensamentos. Antes de você entrar pela porta de qualquer grande verdade, você terá esses mesmos sentimentos. Você o sentiu até mesmo quando entrou neste salão, que está cheio de tesouros da salvação. Estes receios são decorrentes da queda. São fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O conhecimento que vem daquela árvore nos torna inseguros e centrados em nós mesmos. O conhecimento do bem e do mal faz com que o verdadeiro conhecimento de Deus pareça inspirar medo, quando de fato toda a verdade que vem de Deus nos leva para uma paz e uma segurança ainda maiores. Até mesmo os juízos de Deus devem ser desejados, porque são perfeitos todos os seus caminhos. Até agora, pela minha experiência, eu sabia que o que parece ser o caminho certo, geralmente é o caminho que tem menos frutos, e muitas vezes é a estrada que nos leva ao fracasso. Por toda a minha jornada, o caminho de mais alto risco foi o caminho que me levou à maior recompensa. Mesmo assim, a cada vez me parecia que mais coisas estavam em jogo. Portanto, a decisão de ir mais para cima tornava-se mais difícil a cada vez. Eu passava a simpatizar com aqueles que paravam em algum ponto de sua jornada e que se recusavam a prosseguir, embora soubesse mais do que nunca que isso era um erro. A única segurança verdadeira veio de permanecer indo para a frente nos domínios que exigiam mais fé, o que significava uma dependência maior do Senhor. Sim, é necessário ter mais fé para andar nos domínios mais elevados do Espírito, a águia acrescentou. O Senhor nos deu o mapa do seu reino quando ele disse: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Somente essas palavras é que podem mantê-lo no caminho que vai para o cume da montanha e que o levará à vitória na grande batalha à frente. Elas ainda o ajudarão a permanecer diante do trono do julgamento de Cristo. Passando pela porta. Eu sabia que estava na hora de prosseguir. Tomei o propósito de me lembrar sempre da glória daquele quarto que continha os tesouros dela, da salvação. Mas considerei que eu tinha que ir para além deles. Eu tinha que continuar em minha caminhada. Voltei-me e, com toda a coragem que consegui reunir, abri a porta para o trono do julgamento de Cristo e fui adiante. A companhia de anjos que havia sido destacada para estar comigo tomou posição em torno da porta, mas eles não entraram. Qual o problema? Vocês não vêm? Reclamei. Para onde você está indo agora, você tem de ir sozinho. Nós estaremos esperando por você do outro lado. Sem responder, me virei e fui andando, antes que viesse a mudar de ideia. De algum modo eu sabia que o certo era eu não pôr a minha confiança na companhia dos anjos. Enquanto eu caminhava naquela escuridão, ouvi as últimas palavras da águia. Depois disso,
você não depositará sua confiança em ninguém mais, nem mesmo em si próprio, a não ser no Senhor. Me achava na escuridão mais amedrontadora de toda a minha vida. Cada passo que eu dava era uma batalha terrível contra o medo. Logo fiquei pensando que eu tinha entrado no próprio inferno. Finalmente decidi bater-me em retirada, mas quando me virei para voltar, não dava para ver nada. A porta estava fechada e eu nem conseguia ver onde ela se localizava. Comecei a pensar que tudo o que tinha acontecido comigo, que tudo que as águias e os anjos me tinham dito, tinha sido um ardil para que eu caísse na armadilha deste inferno. Eu tinha sido enganado. Clamei então ao Senhor para que me perdoasse e que me ajudasse. Imediatamente comecei a vê-lo na cruz, da mesma maneira de quando eu tinha posto as minhas mãos sobre a pedra vermelha no quarto de onde eu acabara de sair. De novo, contemplei a escuridão da sua alma quando o Senhor ficou sozinho, levando o pecado do mundo. Lá no quarto, isso tinha sido uma terrível escuridão de se contemplar, mas agora ela era uma luz. Resolvi que tinha que prosseguir fixando a minha mente nele. Foi então que, a cada passo que eu dava, uma paz começou a crescer em meu coração, e tudo se tornava mais fácil agora, em relação ao que tinha sido alguns minutos antes. Logo, eu não tomava nem mesmo conhecimento da escuridão e não mais sentia frio. Então comecei a ver uma luz bem fraquinha. Gradualmente ela foi se tornando uma luz gloriosa. Então ficou tão maravilhosa que me sentia entrando no próprio céu. A glória aumentava a cada passo. Perguntei a mim mesmo como algo tão maravilhoso podia ter uma entrada tão escura que dava medo. Agora eu tinha um grande prazer em cada passo que dava.